fato de estarmos aqui hoje neste cenário, em um dia de maré baixa, é para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as comunidades biológicas. Para isso, um ambiente que é bastante didático é o dos costões rochosos. Basicamente, os costões rochosos são essas áreas rochosas que ficam situadas na transição entre o ambiente terrestre e o aquático. Historicamente e até hoje, diversos ecólogos estudam os costões rochosos pelo fato de que os processos e padrões ecológicos podem ser facilmente observáveis numa escala espacial pequena e em curtos períodos de tempo. Então, se nós olharmos essas rochas, já é possível observar que existem organismos de diferentes espécies ocupando essa pequena área. E aí então nós temos o conceito central da videoaula de hoje, que é o conceito de comunidades, ou seja, o conjunto de populações de espécies diferentes vivendo numa determinada área. Então, se nós olharmos o costão a uma certa distância, é possível nós enxergarmos faixas bem definidas, que são determinadas pela presença de alguns organismos dominantes. Esse fenômeno, de distribuição dos organismos em faixas é um fenômeno comum nos costões rochosos de todo o mundo e é chamado de zonação. Então aqui nessa região, nós estamos numa região do costão denominada de região entre marés ou de médio litoral. Então essa região ela fica embaixo d'água quando a maré sobe e exposta ao ar quando a maré desce, que é o caso agora, em que a maré está baixa. Então é possível que a gente perceba que organismos que são bem resistentes à exposição ao ar durante a maré baixa vão ser organismos que se posicionam mais acima nessas faixas do costão, como é o caso ali daquela faixa preta determinada pelos mexilhões. Já mais abaixo, a gente tem uma faixa verde que é definida pelas algas. As algas não têm uma tolerância muito grande à dessecação, a essa exposição ao ar. Então a gente vê que elas ficam mais próximas à linha d'água. Essa divisão então dos organismos em faixas é determinado tanto por essa resistência, à exposição ao ar, então organismos mais resistentes se posicionam acima, como também pelas interações entre os organismos, A própria competição entre eles vai fazer com que alguns organismos fiquem mais para baixo e outros mais para cima em relação à linha d'água. Então, se a gente olhar mais de perto essas faixas, a gente vai então identificar uma faixa aqui com diversas espécies, de algas e invertebrados, uma outra faixa contendo algas e mexilhões e a faixa ali mais acima composta principalmente pelas cracas. Então, essa existência de comunidades separadas por fronteiras bem definidas foi definida por Frederick Clements no início do século XX como comunidades fechadas. Essas comunidades então teriam fronteiras bem definidas, as quais a gente chamaria de ecótonos, onde então ocorre uma mudança brusca de espécies, de uma comunidade para outra, como a gente enxerga aqui, onde acabam os mexilhões e se iniciam as cracas. Essas comunidades então funcionariam como se fossem super-organismos. As espécies ali dentro teriam distribuições espaciais parecidas. Entretanto, a gente pode observar que se a gente olhar mais de perto, essas faixas, alguns organismos que ocorrem nessa faixa de cracas também vão aparecer pelo meio da faixa de mexilhões, assim como organismos da faixa de algas, também, essas algas verdes, também aparecem aqui no meio da faixa de mexilhões. Ou seja, as comunidades elas não são completamente separadas umas das outras e existem espécies que fazem essa conexão entre as faixas. Então essa ideia foi percebida por um pesquisador chamado Henry Gleason, que definiu então as comunidades como sendo abertas e definidas então por essa ligação de uma comunidade com a outra pela presença dessas espécies que passam de uma comunidade para outra. Então, se a gente olhar essas faixas como um todo, ao longo então de um gradiente ambiental,
a gente vai enxergar as espécies se substituindo ao longo do gradiente, umas às outras gradualmente, né, formando um gradiente de substituição de espécies. E esse então é o conceito de contínuo ecológico. Para estudar esses ambientes e essas comunidades, os ecólogos eles precisam de algumas estratégias, não dá para estudar tudo isso, né, todo esse ambiente. Então a gente faz o que a gente chama de amostragem. Para isso, os ecólogos utilizam o que a gente chama de elementos amostrais. No caso aqui, eu vou usar um elemento amostral de formato quadrado e feito de canos de PVC, que são bastante usados em estudos de costões rochosos. Então, se um ecólogo quiser estudar alguns parâmetros de estrutura de comunidades, ele vai então posicionar diversos elementos amostrais como esse na comunidade e extrair daí alguns parâmetros. Então, Bruno, se você puder mostrar aqui, posicionando o elemento amostral, né, no costão, já é possível a gente estabelecer 4 parâmetros diferentes dentro deste elemento amostral. O primeiro parâmetro de estruturas de comunidades é o que a gente chama de composição de espécies. Então, aqui dentro deste elemento amostral, nós temos basicamente 2 espécies, né? Uma espécie de mexilhão, né, do gênero Brachydontes, e uma espécie de alga do gênero Ulva. Então, essa é a composição específica deste elemento amostral. Um outro parâmetro que a gente pode extrair desse elemento é o que a gente chama de abundância relativa de espécies. Então, se a gente imaginar esse quadrado dividido aqui mais ou menos pela metade, a gente vai enxergar que os mexilhões ocupam praticamente 50% do quadrado e as algas também, né? Então, a abundância relativa de ambas as espécies é aproximadamente 50%. Além disso, dá para a gente extrair um terceiro parâmetro de estruturas de comunidades, que é o parâmetro chamado riqueza. A riqueza, então, é o número de espécies. No caso aqui, nós temos duas espécies. Essa é a riqueza deste quadrado. Um último parâmetro que é possível de a gente extrair daqui, e que é muitas vezes confundido com o parâmetro riqueza, é o que nós chamamos de diversidade de espécies. Então aqui nós temos a riqueza 2 e a abundância relativa 50% e 50%. Né? Esses 2 parâmetros, riqueza e abundância, compõem um conceito de diversidade. Então, se a gente comparar este quadrado com um outro quadrado, por exemplo, dessa forma, né, a gente teria aqui nesse segundo quadrado os mexilhões ocupando quase 80%, né, e as algas bem menos, né, 20%. Então, nós teríamos aqui uma dominância de mexilhões. Isso vai ao inverso, né, do conceito de diversidade. Quanto maior a dominância, menor é a diversidade. Então, apesar, né, deste quadrado e daquele anterior que eu mostrei, né, terem exatamente as mesmas 2 espécies, a mesma riqueza, ou seja, 2 espécies, se eu, né, colocar esse quadrado em contraposição a este daqui, nós teremos um quadrado menos diverso e um quadrado mais diverso, onde aqui a abundância é bem parecida entre as 2 espécies. Bom, então a composição de espécies que a gente observa nos costões rochosos é o resultado das interações e dos processos ecológicos que ocorreram, tanto no passado quanto aqueles que estão ocorrendo no presente. Então, tanto a interação com os fatores físicos do meio, como a temperatura, a radiação solar, as ondas, a maré, a umidade, como também as interações entre os organismos, dada pela predação, competição, parasitismo, tudo isso em conjunto define hoje o que a gente vê como a paisagem dos costões. Essa paisagem pode ser, por exemplo, determinada por organismos que se alimentam dos organismos que estão aqui fixos às rochas. Então, peixes e ouriços, por exemplo, se alimentam de algumas algas e controlam a abundância relativa dessas algas no ambiente.
O fato, né, desses organismos que se utilizam dos costões, como as tartarugas marinhas também, né, o fato deles controlarem a abundância dessas populações de algas faz com que se abra espaço para que outros organismos ocupem essas áreas, né? Então a presença de predadores aumenta a diversidade de espécies nos costões. A retirada, né, de organismos dos costões rochosos abre alguns espaços, né? Esse espaço ele pode ser aberto tanto por predadores, né, que se alimentam desses organismos, quanto por fatores físicos como ondas e marés muito fortes, né, que arrancam esses organismos das rochas. Então o espaço é um fator extremamente limitante nos costões rochosos e a competição pelo espaço ela é muito intensa. Então se a gente observar com bastante detalhe, a gente pode ver que existem organismos que se colocam em cima de outros organismos nos costões porque não há espaço disponível, então eles crescem uns sobre os outros. Quando isso acontece, a gente tem o que a gente chama de uma competição por interferência, os organismos crescendo sobre outros e impedindo esses de baixo de sobreviver. Então essa é uma competição direta, né, um embate direto entre os organismos. No caso em que há a abertura de espaços, a gente tem a possibilidade daqueles organismos que são mais eficientes e que são mais rápidos em ocupar esse espaço, de então eles ganharem a competição pura e simplesmente por eles serem mais eficientes no uso desse recurso que é o espaço, né? Nesse caso, então, a gente fala que a competição ela está ocorrendo por exploração do recurso, né? Quem usa mais eficientemente o recurso ganha a competição. Então, nesse buraco aqui, pode ser que se chegar um mexilhão primeiro, ele vai então se estabelecer nessa área, né, e impedir a chegada de outros organismos que potencialmente poderiam ocupar esse buraco. O resultado dessas interações faz com que as comunidades se alterem ao longo do tempo no que chamamos de dinâmica de comunidades. E a substituição de uma espécie pela outra ao longo do tempo é o que chamamos de sucessão ecológica. Então existem duas possibilidades para que a sucessão ecológica ocorra. Uma delas é o que a gente chama de sucessão primária. Então quando há o surgimento de um substrato rochoso novo, nunca antes ocupado por nenhum organismo, a gente tem o início da colonização, que a gente chama de sucessão primária. A segunda possibilidade é em um ambiente já anteriormente ocupado, como este aqui, em que se abrem espaços, né, organismos que ocorriam ali são arrancados e esses espaços passam a ser ocupados por novas espécies. Isso então é o que a gente chama de sucessão secundária. O que vai ocupar esses espaços vai depender muito da fonte de propágulos ou de unidades reprodutivas existentes na água. Então, diversos organismos de costão possuem larvas ou esporos que ficam disponíveis na água. Uma vez que esse espaço se abre, esses esporos e larvas podem ocupá-los. Então, a quantidade, né, de espécies diferentes que vai ocupar esses espaços abertos vai depender de dois fatores. O primeiro deles, vou usar aqui os elementos amostrais, né, para ajudar a gente a visualizar esses fatores. O primeiro deles é a área disponível para ocupação. Então a gente consegue enxergar aqui, né, que se houvesse a abertura de uma área desse tamanho, a gente teria a possibilidade de ocupação dessa área por um número, né, de espécies. Aqui a gente tem pelo menos 3 espécies ocupando aqui essa área. Já, né, em áreas menores, a gente tem a chance de ocupação por um menor número de espécies. Então esse é um fator, a área disponível. Quanto maior a área, maior o número de espécies que é capaz de ocupar essa área. O segundo fator seria a distância dessas áreas abertas em relação às fontes de propágulos. Então a gente consegue imaginar aqui que uma área aberta nessa região provavelmente vai ser ocupada por espécies por indivíduos de espécies que estão próximas a essa área, como mexilhões, né, esses poliquetas, essas algas. É isso que vai conseguir ocupar aqui.
nada que esteja muito distante daqui, né, em regiões muito distantes, vai conseguir chegar até aqui, né? Existe uma limitação nessa capacidade de organismos distantes de chegarem até essa região. Então esses dois fatores, né, área e distância da fonte de propágulos, são fatores que delimitaram o que a gente chama de teoria de biogeografia de ilhas. Então, por esta teoria, existem, né, dois pressupostos, né? Que existe uma relação direta entre a riqueza de espécies e a área, e entre a riqueza de espécies e a distância dessas áreas em relação à fonte de espécies. Essa teoria, então, foi primeiro estudada em ilhas, né, por dois pesquisadores, MacArthur e Wilson. Mas a gente pode aplicar essa teoria para fragmentos, áreas abertas em costões rochosos ou fragmentos florestais, né, em qualquer comunidade a gente pode aplicar essa teoria. Assim, se acompanharmos cuidadosamente este ambiente, veremos que diversos processos estão ocorrendo ao mesmo tempo e que ele é tudo menos monótono, assim como todas as outras comunidades biológicas do nosso planeta.